Durante muitos anos, o ovo foi tratado como um vilão silencioso da saúde. Muita gente cresceu ouvindo que comer ovo todos os dias entope as artérias, aumenta o colesterol e coloca o coração em risco. Talvez você mesmo já tenha escutado alguém dizer: cuidado com a gema, isso aí vira gordura no sangue. E por causa desse medo, muitas pessoas passaram décadas evitando um alimento simples, barato, nutritivo e presente na mesa de quase todo brasileiro. Mas será que essa fama é justa? Será que comer ovo todo dia realmente entope as artérias? Ou será que o problema está em como o ovo é preparado, no que acompanha esse ovo e no restante da alimentação ao longo do dia? A resposta pode surpreender, porque o corpo humano não funciona de maneira tão simples como muita gente imagina. Não é porque um alimento tem colesterol que ele automaticamente vira placa dentro das artérias. E também não é porque um alimento é natural que ele pode ser consumido sem nenhum cuidado. A verdade está no meio do caminho. O ovo contém colesterol principalmente na gema, isso é fato. Mas o colesterol que aparece no exame de sangue não vem apenas do colesterol que você come. Uma grande parte é produzida pelo próprio fígado, de acordo com vários fatores: genética, peso corporal, resistência à insulina, excesso de açúcar, consumo de ultraprocessados, sedentarismo, inflamação, qualidade do sono, estresse, tabagismo e tipo de gordura presente na dieta. Por isso, duas pessoas podem comer a mesma quantidade de ovos e ter respostas completamente diferentes no exame. Uma pode manter colesterol controlado, enquanto outra pode apresentar aumento do LDL, dos triglicerídeos ou piora do perfil cardiovascular. É por isso que a pergunta certa não é apenas ovo entope as artérias? A pergunta certa é: para quem, em qual quantidade, preparado de que forma e dentro de qual alimentação? Porque existe uma diferença enorme entre comer um ovo cozido no café da manhã com uma fruta e uma fatia de pão integral e comer 2 ovos fritos em óleo reaproveitado, com bacon, linguiça, pão branco, margarina e café cheio de açúcar. O alimento principal pode até ser o mesmo, mas o impacto no corpo não é igual. Quando falamos em artérias entupidas, estamos falando de um processo chamado aterosclerose. Esse processo acontece quando placas de gordura, cálcio, células inflamatórias e outras substâncias vão se acumulando na parede interna dos vasos sanguíneos ao longo dos anos. Essas placas podem estreitar a passagem do sangue e aumentar o risco de infarto e AVC. Mas elas não aparecem da noite para o dia porque alguém comeu um ovo. Elas se formam por um conjunto de agressões repetidas ao organismo. Pressão alta machucando os vasos, açúcar elevado inflamando a parede das artérias, cigarro tornando o sangue mais propenso a formar coágulos, gorduras ruins em excesso alterando o colesterol, falta de movimento reduzindo a proteção cardiovascular, sono ruim, estresse e ganho de peso também entram nessa conta. Então, colocar toda a culpa no ovo pode ser uma maneira simples demais de explicar um problema muito mais complexo. O ovo, por si só, não é uma bomba para o coração na maioria das pessoas saudáveis. Pelo contrário, ele oferece proteína de boa qualidade, vitaminas do complexo B, colina, selênio, luteína e zeaxantina, nutrientes importantes para músculos, cérebro, olhos e metabolismo, especialmente depois dos 50 ou 60 anos. A proteína do ovo ajuda na manutenção da massa muscular, algo essencial para idosos que querem preservar força, equilíbrio e independência. A colina participa de funções importantes no cérebro e no fígado. A luteína e a zeaxantina são antioxidantes associados à saúde dos olhos. Então, por que tanta confusão? Porque durante muito tempo o foco ficou apenas no colesterol da gema. Como a gema tem colesterol, parecia lógico pensar que ela aumentaria diretamente o colesterol do sangue. Mas hoje se entende que, para muitas pessoas, o impacto do colesterol alimentar é menor do que o impacto das gorduras saturadas em excesso, das gorduras trans, do excesso de açúcar, do ganho de peso e da resistência à insulina. Isso não significa que todo mundo pode comer vários ovos por dia sem pensar. Significa que o ovo precisa ser avaliado dentro do contexto. E é exatamente isso que vamos fazer neste vídeo. Separar medo de informação, mito de cuidado real, exagero de prevenção inteligente, porque talvez o ovo que você teme não seja o verdadeiro inimigo das suas artérias. Talvez o problema esteja no prato inteiro, no óleo da frigideira, no pão que acompanha, no açúcar do café, na falta de fibras, no sedentarismo e nos exames que você não acompanha há anos. Agora vamos entrar no ponto que mais preocupa as pessoas.
O colesterol. Muita gente olha para o ovo e pensa apenas na gema, porque é ali que está a maior parte do colesterol do alimento. Mas o corpo não funciona como uma pia, onde você coloca colesterol pela boca e ele simplesmente gruda nas artérias. O colesterol tem funções importantes. Ele participa da produção de hormônios, da formação das membranas das células e da produção de bile, que ajuda na digestão das gorduras. O problema não é existir colesterol no corpo. O problema é quando existe um desequilíbrio, especialmente quando o LDL, conhecido como colesterol ruim, fica elevado ou mais propenso a se oxidar e se acumular nas artérias, enquanto o corpo também enfrenta inflamação, pressão alta, açúcar elevado e outros fatores de risco. Por isso, a pergunta não deve ser: o ovo tem colesterol? Sim, ele tem. A pergunta deve ser: esse colesterol do ovo está piorando meus exames e meu risco cardiovascular? E essa resposta pode variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas são mais sensíveis ao colesterol da dieta. Elas podem comer ovos com frequência e perceber aumento no LDL. Outras quase não têm alteração significativa. Por isso, quem já tem colesterol muito alto, diabetes, doença cardiovascular, histórico de infarto, AVC, placas nas artérias ou orientação médica específica, precisa conversar com o médico ou nutricionista antes de colocar ovo todo dia sem controle. O erro é transformar uma regra individual em regra universal. Para uma pessoa, um ovo por dia pode encaixar bem em uma alimentação equilibrada. Para outra, talvez seja necessário limitar, ajustar a quantidade ou observar os exames com mais cuidado. Mas existe outro detalhe muito importante. Muitas vezes, o ovo leva a culpa pelo que vem junto com ele. Pense no café da manhã de muita gente. Ovos fritos na manteiga ou em muito óleo, pão branco, queijo amarelo, presunto, bacon, linguiça, café adoçado, bolo, bolacha ou margarina. Depois, no almoço e no jantar, pouca verdura, pouca fibra, arroz em excesso, frituras, carnes gordas, refrigerante, sobremesa e quase nenhum movimento ao longo do dia. Quando o exame vem alterado, a pessoa aponta para o ovo. Mas será que foi o ovo cozido? Ou foi o conjunto da rotina? As artérias não entopem por causa de um alimento isolado. Elas sofrem com padrões repetidos. Gordura saturada em excesso, gordura trans, açúcar frequente, farinha refinada, excesso de calorias, ganho de barriga, pressão alta e glicose descontrolada criam um ambiente muito mais perigoso para o coração do que um ovo bem preparado dentro de uma alimentação simples e equilibrada. Um ponto que quase ninguém comenta é que o ovo pode até ajudar algumas pessoas a comer melhor, porque aumenta a saciedade. Quando você come uma boa fonte de proteína no café da manhã, pode sentir menos fome poucas horas depois e ter menos vontade de beliscar pão doce, biscoito, salgadinho ou alimentos ultraprocessados. Para idosos, isso é ainda mais importante, porque a perda de massa muscular depois dos 60 anos aumenta o risco de fraqueza, quedas e perda de independência. O ovo é uma proteína acessível, fácil de mastigar, fácil de preparar e muito versátil, mas o preparo faz toda a diferença. Ovo cozido, mexido com pouco azeite, pochê ou omelete com legumes, costuma ser uma opção muito melhor do que ovo frito mergulhado em óleo, acompanhado de embutidos e pão branco. E aqui vale uma observação simples. Se você come ovo com folhas, tomate, aveia, frutas, feijão, legumes, azeite em pequena quantidade e alimentos de verdade, o impacto é 1. Se você come ovo como parte de um prato cheio de fritura, bacon, salsicha, linguiça, queijo gorduroso e alimentos industrializados, o impacto é outro. O ovo não deve ser analisado sozinho, mas dentro do prato. Outro ponto importante é a quantidade. Comer um ovo por dia não é a mesma coisa que comer 4 ovos todos os dias. Para muitas pessoas saudáveis, um ovo diário pode caber bem, mas exagerar, principalmente quando já existem fatores de risco, pode não ser uma boa ideia sem acompanhamento. Também é preciso considerar o restante das proteínas do dia. A pessoa come muita carne vermelha, come muitos queijos amarelos, usa manteiga todos os dias, consome embutidos, tem pouca fibra na alimentação, tudo isso influencia. As fibras, por exemplo, ajudam o intestino a eliminar parte do colesterol e melhoram o controle da glicose. Por isso, uma alimentação que protege as artérias não é aquela que apenas tira o ovo. É aquela que inclui mais verduras, legumes, frutas inteiras, feijão, aveia, sementes, castanhas em pequenas quantidades, peixes quando possível e menos ultraprocessados.
Então, se você gosta de ovo, a pergunta prática é: como ele entra na sua rotina? Ele entra como substituto de alimentos piores ou entra como mais um item dentro de uma refeição já pesada? Ele vem cozido ou frito? Vem com sal em excesso? Vem com bacon? Vem com pão branco e margarina? Ou vem com uma refeição simples, colorida e rica em fibras? Essa diferença muda completamente a história. O ovo não precisa ser tratado como veneno, mas também não deve ser usado como desculpa para ignorar exames. A melhor forma de saber se ele está funcionando bem para você é acompanhar colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos, glicemia, hemoglobina glicada e pressão arterial, porque o corpo não responde a opiniões. Ele responde aos seus hábitos, aos seus genes e aos seus números reais. Agora, vem uma parte que quase ninguém explica com clareza. O ovo pode ser diferente para cada tipo de pessoa. Para alguém saudável, ativo, com exames bons, sem diabetes, sem doença no coração e com uma alimentação equilibrada, comer ovo com frequência pode ser algo perfeitamente aceitável dentro de uma rotina bem planejada. Mas para uma pessoa com LDL muito alto, diabetes descontrolado, histórico de infarto, AVC, gordura no fígado, placas nas carótidas, doença renal ou vários fatores de risco juntos, a conversa precisa ser mais cuidadosa. Não porque o ovo seja proibido para todos, mas porque o risco cardiovascular não depende de um alimento isolado, ele depende do conjunto. Uma pessoa com pressão alta, barriga aumentada, açúcar elevado, triglicerídeos altos e sedentarismo já vive em um ambiente interno mais inflamado. Nesse caso, qualquer escolha alimentar precisa ser vista com mais atenção. E aqui existe uma armadilha comum. A pessoa escuta que ovo faz bem e começa a comer 3 ou 4 por dia, todos os dias, sem olhar exames, sem reduzir frituras, sem melhorar fibras e sem mudar o restante do prato. Isso não é cuidado, isso é trocar um medo antigo por um exagero novo. O caminho mais inteligente é equilíbrio. O ovo pode entrar como parte de uma alimentação saudável, mas não deve virar a base de tudo. Depois dos 60 anos, o corpo precisa de proteína sim, mas precisa também de fibras, vitaminas, minerais, hidratação, força muscular, controle de pressão, bom sono e acompanhamento médico. Um café da manhã com ovo pode ser interessante quando substitui opções pobres em nutrientes, como bolacha recheada, pão doce, salgados fritos ou apenas café com açúcar. Mas ele fica muito melhor quando vem acompanhado de alimentos que protegem as artérias. Por exemplo, um ovo cozido com uma fruta, uma fatia de pão integral de verdade, aveia, tomate, folhas, abacate em pequena porção ou legumes. Em uma omelete você pode colocar espinafre, cebola, tomate, cheiro verde, cenoura ralada, abobrinha ou outros vegetais. Assim, o ovo deixa de ser apenas proteína e passa a fazer parte de uma refeição mais completa. Já o pior cenário é quando o ovo aparece todos os dias frito em óleo velho, com sal demais, bacon, linguiça, salsicha, presunto, queijo gorduroso e pão branco. Aí não é o ovo sozinho que preocupa, é o pacote inteiro. Embutidos, frituras e excesso de sal são muito mais agressivos para as artérias do que um ovo cozido. Outro ponto importante é a forma de preparo. O ovo cozido costuma ser a opção mais simples e segura. O ovo mexido pode ser bom se for feito com pouco azeite ou em panela antiaderente, sem exagerar na gordura. A omelete com legumes também pode ser uma excelente escolha. Já o ovo frito, principalmente mergulhado em óleo, muda o jogo. Quando você frita com muito óleo, especialmente óleo reutilizado ou aquecido demais, aumenta a presença de compostos que podem favorecer inflamação e piorar a qualidade da refeição. Além disso, muita gente coloca sal em excesso. E para quem tem pressão alta, o sal pesa muito. Então, antes de perguntar se ovo entope a artéria, pergunte: esse ovo está vindo com que tipo de gordura? Com quanto sal? Com quais acompanhamentos? E com que frequência? Existe também o mito da clara e da gema. Algumas pessoas jogam a gema fora e comem só a clara, achando que estão fazendo a melhor escolha. A clara realmente tem proteína e quase não tem gordura. Mas a gema concentra boa parte dos nutrientes do ovo, como colina, vitaminas e antioxidantes.
Para muitas pessoas, comer o ovo inteiro em quantidade moderada faz mais sentido do que demonizar a gema. Mas, de novo, quem tem orientação médica para controlar colesterol de forma mais rígida deve seguir a recomendação individual. Outro erro é acreditar que ovo caipira, orgânico ou de galinha feliz pode ser consumido sem limite. Ele pode ter diferenças de qualidade e origem, mas ainda é ovo, ainda tem colesterol, ainda precisa entrar dentro do contexto alimentar. O nome bonito na embalagem não anula excesso. E também não adianta usar o ovo como símbolo de alimentação saudável, enquanto o restante do dia é dominado por pão branco, açúcar, refrigerante, biscoitos, carnes processadas e pouca verdura. As artérias respondem ao padrão, não à propaganda. Se você quer comer ovo com mais segurança, pense em 3 perguntas simples. Primeira, meus exames estão bons? Segunda, eu estou comendo o ovo no lugar de algo pior ou estou apenas somando mais comida? Terceira, meu prato tem fibras suficientes para ajudar meu corpo a lidar melhor com colesterol, açúcar e saciedade? Essas 3 perguntas já mudam muita coisa, porque no fim, o ovo pode ser um aliado ou pode fazer parte de um problema maior dependendo de como você usa. Ele não é vilão absoluto, mas também não é passe livre para ignorar o coração. Para quem tem dúvidas, o melhor caminho é fazer um teste com acompanhamento, manter uma rotina alimentar organizada por algumas semanas, consumir uma quantidade moderada, evitar frituras e embutidos e depois acompanhar exames com o médico. Assim você sai do achismo, porque uma coisa é a internet dizer que ovo é bom ou ruim, outra coisa é o seu corpo mostrar nos seus exames como ele responde. Então, afinal, ovo todo dia entope as artérias? Para a maioria das pessoas, a resposta não é esse sim ou não assustador que circula por aí. O ovo sozinho não costuma ser o grande vilão das artérias. O que entope artérias ao longo dos anos é um conjunto de fatores: pressão alta sem controle, açúcar elevado, colesterol ruim alto, triglicerídeos altos, cigarro, sedentarismo, excesso de peso, alimentos ultraprocessados, frituras frequentes, pouca fibra e falta de acompanhamento médico. O ovo pode fazer parte de uma alimentação saudável, principalmente quando é cozido, mexido com pouca gordura ou preparado em omelete com legumes. Mas ele também pode fazer parte de uma alimentação ruim quando aparece frito, cheio de sal, acompanhado de bacon, linguiça, pão branco, margarina e café adoçado. Por isso, a pergunta mais importante não é apenas: posso comer ovo todo dia? A pergunta é: como estão meus exames, minha pressão e o restante do meu prato? Se você tem colesterol controlado, glicose boa, pressão acompanhada e uma alimentação equilibrada, um ovo por dia pode ser uma escolha prática e nutritiva. Mas se você já teve infarto, AVC, diabetes, doença renal, placas nas artérias ou LDL muito alto, converse com seu médico ou nutricionista antes de transformar isso em hábito diário. Não copie a dieta de outra pessoa, porque o corpo dela não é o seu. Uma dica simples é observar o ovo como substituição, não como excesso. Se ele entra no lugar de bolacha, pão doce, embutidos ou frituras, pode melhorar a qualidade da refeição. Mas se ele entra por cima de uma rotina já pesada, pode virar apenas mais uma carga para o corpo. E lembre-se, o que protege as artérias não é um alimento milagroso, mas um padrão. Mais comida de verdade, mais fibras, mais legumes, frutas inteiras, feijão, aveia, verduras, água, movimento e exames em dia. Menos fritura, menos açúcar, menos embutidos e menos ultraprocessados. O ovo não precisa ser temido, mas precisa ser usado com inteligência. Se você gosta de ovo, escolha preparos simples, evite exageros e acompanhe seus números. Porque saúde não se mede por opinião da internet, se mede por pressão, glicose, colesterol, triglicerídeos, cintura, disposição e orientação profissional. No fim, o ovo pode não ser o inimigo das suas artérias. O verdadeiro perigo pode estar no conjunto de hábitos que acompanha ele todos os dias.